O super pedido de impeachment contra Bolsonaro esquentou o cenário político brasileiro ontem na Câmara dos Deputados e no Senado. A CPI da Covid continua apurando denúncias que miram o presidente da República, mas ontem não foi um dia de grandes revelações, porque o empresário Carlos Wizard se negou a falar. A gente vai falar sobre esses assuntos com o nosso convidado, o Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas, Unicamp. Oi, Romão, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia aos ouvintes. Bom, vamos começar aqui, Romão, pelo super pedido de impeachment que uniu aí políticos de espectros totalmente antagônicos, né, como o Kim Kataguiri e a Joyce Hasselman, que já foi líder desse ogro, desse monstro, como ela mesma se referiu, né, o presidente, e parlamentares como a Gleisi Hoffmann, do PT, o Alessandro Molon, do PSB, e o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, né, Romão, foi bem irônico. Ele disse: vou esperar a CPI, está fazendo um belíssimo trabalho, bem imparcial. É cheio de ironia, né? Queria que você comentasse esse fato, enfim, fato histórico até, né, na nossa história aqui contemporânea, né, Wagner? Então, Marilu, eu acho que é importante ressaltar essa questão das forças político-partidárias, né? Mas eu queria também ressaltar que esse super pedido de impeachment ele foi uma reunião, uma construção bem mais ampla, né, para além dos partidos políticos, inclusive. Eu sei que a Rádio Brasil Atual, TVT, é muito ouvida e vista, né, pelos movimentos sociais, pela sociedade civil como um todo, e acho que é muito importante ressaltar esse papel também, a Coalizão Negra por Direitos, a BJD, a plataforma pela reforma do sistema político, enfim, uma série de organizações da sociedade civil que sempre estiveram na luta contra esse governo, né, e que fizeram um papel importante também, porque toda negociação que envolve pessoas, né, e grupos e forças políticas tão diversas como o MBL de um lado e o PCB de outro, ou a BJD, né, ou mesmo a Coalizão Negra por Direitos, ou seja, grupos, partidos, forças que estiveram em situações diferentes, em posições muito distintas nesses últimos anos, né? Toda essa construção é uma construção muito difícil, não é fácil de se fazer isso. Então, acho que ontem foi um dia histórico, sim, por essa construção, por esse resultado, e acho que pela estratégia política, né? Porque quando o Arthur Lira, o fato dele rejeitar, né, ou sequer analisar um pedido de impeachment enviado por um partido, ou por um movimento social, ou por qualquer cidadão ou cidadã, né, ele tem muito mais facilidade de fazer isso. Agora, quando isso vem com assinatura, com um corpo, com um lançamento, né, com tudo isso que a gente viu ontem, é diferente, né? É claro que a posição dele é irônica, porque ele está, por enquanto, comprometido com a governabilidade e com a manutenção do poder do Bolsonaro, né? Mas isso pode mudar, né? Isso pode mudar, e acho que o dia de ontem foi um dia importante, um dia simbólico, né, que mostra que há dissensões nesse bloco de direita, e que é preciso que o campo democrático aproveite essas dissensões, né? Exato, e falando em movimentos sociais, realmente foi muito emocionante, né? A fala, né, do Douglas Belchior, da coalizão, né, negra, e realmente emocionou bastante. Agora, quando o Centrão, na sua opinião, vai pular do barco, né, e abandonar o presidente Bolsonaro? A gente já teve as ruas, o movimento 29M, o 19J, agora no sábado 3J. Você acha que quanto mais movimentação nas ruas, mais pressão para o Arthur Lira, enfim, abandonar o barco? Até o Ivan Valente fez uma seguinte alusão aqui, dizendo que o Centrão, ele carrega o caixão, mas quando na hora de enterrar, ele larga, né? Ele não se enterra junto. Verdade. Eu acho que tem três elementos aí que eu queria destacar, Marilu. Primeiro, vou pegar esse teu gancho das ruas, né? Nós precisamos ver o que vai acontecer no sábado, né? Pela primeira vez, a gente tem aí, e veja, aqui eu acho que é importante destacar isso, o único movimento que veio, né, assinou o pedido de impeachment,
e que está se colocando aí favorável a isso e diz que vai fazer a convocação, é o MBL, né? O MBL tem uma trajetória política muito própria, muito particular. Eles não é à toa que seus líderes ali são jovens de direita, liberais, né? Neoliberais, que apoiaram o Bolsonaro, sobretudo pela política do Paulo Guedes, que me parece que tem também aí algum perfil, né? Quer dizer, tem dissensões nesse próprio movimento, tem muita gente que saiu desse movimento, mas eles vieram. Eu vi também que o Vem Pra Rua, que foi importante lá em 2015, né? Todo aquele processo de mobilização da direita pela retirada da presidenta Dilma, também está colocando ali um medidor, né, de parlamentares favoráveis ou contrários ao impeachment. É preciso ver se esses movimentos eles vão mobilizar, porque eu penso que eles perderam muito da sua capacidade de mobilização que tinham lá atrás. Então, essa guerra que está acontecendo nas redes, né, porque MBL, Kim Kataguiri, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, não é por acaso que eles estão assinando esse pedido de impeachment. Eles perceberam, antes dos outros, né, ou antes de outros componentes aí da direita, eles perceberam que Bolsonaro é uma barca furada, né? Não só para a esquerda, né, mas para o país, né, e também para setores da direita, né? Então, eles perceberam que eles poderiam perder espaço político e estão aí numa trajetória de abandono do governo Bolsonaro já há alguns meses, né? E são pessoas muito influentes nas redes sociais. Então, acho que esse aspecto é importante a gente ressaltar. Não tinha nenhum partido político, nem de centro, né, que assinou esse mega pedido de impeachment. Então, o PSDB, que tem ali o Dória em São Paulo, né, que é um antagonista atualmente do Bolsonaro, porque foi Bolsodória lá em 2018, o PSDB também não se mexeu, né? Então o PSDB continua aí sustentando esse governo. Acho que é importante a gente ressaltar isso. Então, acho que a gente tem que ver nas ruas se esses líderes da direita, que são hoje anti-bolsonaristas, vão conseguir mobilizar. Então, acho que esse é o primeiro aspecto, porque isso pode levar realmente a que cresça ainda mais o movimento nas ruas. Segundo aspecto é a gente saber se nós vamos ter, por exemplo, hoje nós vamos ter um depoimento importante na CPI, que é exatamente esse Dominguele, se eu não me engano, o sobrenome dele, que fez a denúncia junto à jornalista da Folha de São Paulo a respeito dessa pressão por $1 de propina a cada vacina, né? Tem gente que fala que são 200 milhões de doses, tem gente que fala que foram 400 milhões ali envolvidas na negociação, mas é uma propina bilionária, né? Então, na semana que vem, nós vamos ter o próprio ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, né, que sobreviveu ao longo de todo o período Bolsonaro no Ministério da Saúde, né, o Dias, né? Então, nós vamos precisar ver se nós vamos conseguir ter na CPI, se a CPI vai conseguir retirar dessas figuras depoimentos contundentes que possam balançar o Centrão. Porque pode haver, o próprio Kassab hoje, na Folha de São Paulo, fala isso, né? Quer dizer, olha, tem um momento ali que é inevitável, tem uma virada que pode fazer com que esses partidos do centro, do centrão, né, que dão a base para Bolsonaro hoje, se desloquem para uma posição de serem favoráveis ao impeachment. Mas tem um terceiro setor aí que eu acho que é mais ainda importante, que são os militares, né? que por enquanto, eles continuam, né, com divergências. A gente teve a crise aí entre os militares, aí, acho que há coisa de 2 meses, mais ou menos. Então, isso mostra que, aparentemente, há alguma divergência entre os militares também com relação às últimas condutas do Bolsonaro, porque em 2018 também estavam todos unidos com o Bolsonaro. Então, nós vamos precisar ver o quanto os militares vão sustentar também esse governo, ou quanto vai ter racha entre os militares. Eu acho que são esses 3 fatores que podem aí demover o Centrão e fazer com que o Centrão também comece a apresentar rachaduras, né? Porque a gente sabe que essas coisas são sempre assim, né? Sai um partido, sai outro, e como disse o Ivan Valente,
o Centrão não é o último a sair do barco, né? Então vamos ver esses acontecimentos, acho que essas próximas semanas vão ser decisivas. Exato. Agora vamos colocar essa questão que você apontou da CPI da Covid, que houve hoje o Luiz Paulo Dominguete, né? Ele que é o representante da empresa da VAT Medical Supply. Ele afirma ter recebido o pedido de propina de um diretor do Ministério da Saúde em troca de um contrato de fornecimento de vacinas. Ele falou isso à Folha de São Paulo, que o diretor de logística do Ministério, Roberto Ferreira Dias, pediu propina de $1, como você já bem disse, Wagner, pela dose da vacina. Bom, a Folha diz que é 400 milhões de doses aí o contrato, né, da AstraZeneca. Agora, em seguida, o Ministério demitiu Roberto Dias e o empresário Herman Cardenas, né, dono da Davat Medical Supply, nega esse pedido de aumento de preço da vacina ou qualquer negociação com o governo. A AstraZeneca informou que não tem intermediários no Brasil e eu vi uma postagem sua dizendo o seguinte: $1 por vacina. Quem sustentava Roberto Ferreira Dias na direção de logística do Ministério da Saúde? Responde aí, Wagner. Eu acho que a resposta é Jair Bolsonaro. Essa é a resposta, porque é incrível como nós tivemos, né, eu falei um pouco agora, nós tivemos a sobrevivência desse Roberto Dias ao longo de todo esse período. Nós tivemos Mandetta, né, nós tivemos o Taixe, nós tivemos o Pazuello, né, que colocou um monte de militares ali no Ministério da Saúde, nas diretorias do Ministério da Saúde, e nós temos agora o Queiroga. E o Roberto Dias, ele sobreviveu ao longo de todo esse período. Então, é claro, primeiro elemento que é importante, né? A gente tem um deslocamento ali no final de 2019, começo de 2020, que é quando... final de 2020, começo de 2021, que é quando o Centrão, na figura do Arthur Lira, entra definitivamente na base de apoio do Bolsonaro. É feito um acordo político ali, e é isso que está sustentando o Bolsonaro nesse período agora mais recente, né? Mas, no entanto, figuras como Mandetta, né, figuras como o próprio Ricardo Barros, figuras como o próprio Abelardo Lupion, que eu também vi num outro site, que teria sido aquele que indicou o Roberto Dias lá na primeira semana de governo para o ministro Mandetta, né, existe aí um campo político que sempre teve muito ligado ao fisiologismo, sempre teve muito ligado a denúncias de corrupção, né, a suspeitas. Então a gente não pode aqui publicamente, né, criminalizar ninguém, né, mas de todo modo existe aí um clima, digamos uma organização interna ao governo, sobretudo a esse período Temer e também ao período Bolsonaro, em que essas coisas são muito, assim, você tem um deslocamento da parte técnica do Ministério da Saúde, né, aqueles profissionais técnicos de carreira que atuam na defesa do SUS, e a entrada de outras figuras que compuseram o governo ao longo desses meses todos, né? Então, acho que quem sustentou, se ele permaneceu nesse período todo, mesmo com a saída do Mandetta, mesmo com a saída do Taixe e mesmo com a saída do Pazuello, quem sustenta figuras como o Roberto Dias é o Bolsonaro, né? E a gente tem que considerar também que Bolsonaro tratou essa questão das vacinas sempre como aparentemente como um negócio como qualquer outro, né? Ele nunca teve compaixão de entender, quer dizer, a visão, né, ou a percepção, o sentimento de compreender que o mais rápido possível, se fossem compradas as vacinas, mais vidas seriam salvas. Isso não está na perspectiva do Bolsonaro em como lidar com essa situação, com essa crise, né? Tem uma frase que ele dizia, que acho que marca muito essa ideia, que é a seguinte: quem tem interesse em vender é que tem que nos procurar. Ele falou isso, né? Essa visão é uma visão de alguém que parece estar negociando agrotóxicos, ou que está negociando mais arroz, né, para suprir os depósitos do governo. Quer dizer, não, a vacina, nesse caso, nesse aspecto, é o bem mais precioso. E o governo, né, numa situação de escassez mundial, o governo tinha que ter feito todos os esforços para comprar as vacinas o mais rápido possível.
e pagar o preço que as empresas estavam colocando, sem colocar aí, né, a propina como uma condição, que é o que parece que aconteceu. Então, eu acho que quem sustentou ao longo desse período todo o Roberto Dias foi Jair Bolsonaro, e é isso que nós precisamos ver ao longo dessas próximas semanas. Acho que isso vai ficar cada vez mais explicitado. De qualquer maneira, é o Bolsonaro que é o comandante desse governo, né, que é o presidente da República, e que tem a responsabilidade de fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Ele não pode ter a desculpa de que tenho muitos ministérios, né, e que não consigo dar conta de ver tudo. Ora, esse é o ponto, seria o ponto principal, né, de ação do presidente da República numa situação de crise como essa. Muito bem. Estava ouvindo agora há pouco a CBN e a CBN estava falando que o Roberto Dias já tinha sido exonerado já no ano passado, já na gestão ainda do Pazuello, e que o Davi Alcolumbre pediu para o presidente Bolsonaro, como você falou, que no final das contas ele é o responsável mesmo, né? Ou irresponsável, ele teria, a pedido do Palácio do Planalto, teria sido revertida essa exoneração e ficou aqui até esse momento. Só para acrescentar aqui as últimas informações chegando, viu, Wagner? Agora, em relação ao vacinoduto, agora já está se batizando esse termo. Acabei também de ouvir, de ver numa emissora de TV, a senadora Simone Tebet, que já tinha sugerido a cariação coletiva entre os depoentes, né? E ela disse agora há pouco que realmente a compra da vacina Covaxin teve o contrato assinado antes da Câmara aprovar esse tipo de negociação, ou seja, antes da lei. Houve também um empenho de 1 bilhão e 600 milhões para a compra aí desse imunizante, sendo que o Brasil precisava de respiradores, UTI, enfim, uma série de insumos, e disse que o caso da Covaxin é o que tem mais elementos probatórios, mais firmes, como documentos, medida provisória, emenda, e não só a palavra aí das testemunhas. Então, já está se falando em vacinoduto. Falando em vacinoduto, a Câmara dos Deputados, enfim, um deputado até de Minas Gerais, o Reginaldo Lopes, do PT de Minas, protocolou aí um pedido de CPI das vacinas, né? E na justificativa, esse parlamentar também afirmou que a investigação correrá em paralelo aos trabalhos da comissão instalada no Senado. Mas difícil de passar também essa CPI das vacinas, né, Wagner? Eu penso que é difícil, exatamente por essa grande maioria de partidos que apoiam o Bolsonaro. Eu queria até fazer um comentário, Marilu, a respeito também dessa reportagem que apareceu antes da nossa conversa aqui, relativa ao PL 490, né? Que é a questão do marco temporal, que é uma luta importantíssima dos povos indígenas e nossa, né, de todos os brasileiros e brasileiras. Eu acompanhei a sessão da Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira passada, da outra semana, que estabeleceu ali a constitucionalidade ou não do PL 490, que é exatamente esse, que é inconstitucional, porque ele atenta contra aquilo que está previsto na Constituição brasileira em termos do resguardo aos povos indígenas, do seu direito à terra no Brasil, né? E a demarcação das terras. E ali houve uma divisão muito clara entre... foi derrotada a posição pela inconstitucionalidade, o projeto foi aprovado e vai seguir tramitando. Foi 40-21 o placar da votação, né? Então nós tivemos ali o bloco do chamado Centrão e da direita no Brasil, e especialmente na Câmara dos Deputados, quando ele quer jogar fechado, ele joga. Por enquanto ele está jogando fechado. Então, todos os outros partidos, eu diria aí, desde o Cidadania, né, que ontem, inclusive, protocolou também o super pedido de impeachment, né, Cidadania, o antigo PPS, o partido do Roberto Freire, né, para refrescar a memória do ouvinte, né, do Cidadania para a esquerda, nós temos aí posições que estão muito claras contra o Bolsonaro e pelo impeachment do Bolsonaro. Agora, do Cidadania à direita, né, no espectro político aí, isso inclui o PSDB, isso inclui o PSD, isso inclui o Avante, isso inclui até o PROS, né, que é um partido que fica ali mais ou menos no meio do caminho. Todos esses partidos votaram pela constitucionalidade do PL 490.
Então, acho que aí tem uma demarcação importante que a gente precisa ir acompanhando também ao longo dessas semanas, porque é possível que a gente tenha também dissensões aí nesse campo da direita. E aí, quando a gente está falando de Câmara dos Deputados, é importante a gente falar dos partidos, né? Eles, em muitas ocasiões, eles pouco importam, né? Mas, de fato, quando os partidos começam a se mobilizar, aí a gente consegue ter uma, né, quer dizer, uma visão de para onde está ventando, né, os ventos do pró-impeachment ou contra o impeachment pela permanência desse estado de coisas lamentável que a gente tem visto. Perfeito, Romão. Eu agradeço aqui a sua participação, sua análise, sempre muito importante aqui para a gente, para os nossos internautas, telespectadores e ouvintes. Muito obrigada, Romão. Forte abraço para você. Até a próxima. Grande abraço, Marilu. Abraço a todos e todas. Obrigada. Falamos aqui com Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.